E aí, quando durante a semana, a gente também ouve música, a gente consome música, e aí a gente consome músicas cristãs e não cristãs, certo? Então vamos fazer uma pergunta tonta, mas definam, por favor. O que é uma música do mundo? É uma música do mundo. Tá no mundo? É uma música. Então todas as músicas são do mundo. Todas Nunca vi uma são. música sendo composta na Lua. O que é uma música secular? Vai, deixa eu melhorar a pergunta. É uma música que não é sacra. Explica mais. É uma música que não é do meio religioso. Seja, a gente Seja de fala... Deus ou não? Por exemplo... Deus nosso, no caso. Por exemplo... Deixa eu falar. Fala, desculpa. Desculpa, pessoal. É o seguinte, a gente tem música cristã, mas outras religiões também produzem as suas músicas, entendeu? No linguajar crente, música secular são músicas que não são cristãs, que são todos os outros tipos de música Que não que fala são pra Deus ou de Deus. produzidos, Ou de Jesus, sei lá. Ok, concorda, Josi? Então tá bom. A música cristã é aquela que é bíblica, que tem princípio bíblico, né? Sim. A secular é a que não tem princípio bíblico. Muito bom paralelo. Música secular, não, a grande parte, né? Não é inspirada pelo Espírito Santo, né? Beleza. Isso, boa definição. Boa definição. Eu vi uma música, até perguntei, aquela que eu perguntei pra você, que ficou muito conhecida na rádio em 2005, ano 2000, que era uma música tipo, sabe Alice Jack? Sabe, tipo aquela Carla, Eu Te Amei, Por Onde Jamais? Sei. É naquele estilo, mas o cara, ele fez, tipo assim, não é aquela música, é uma música naquele estilo, tipo, mesmo. E ele fez a música, ele é cristão, ou era na época, não sei nem se ele tá vivo. A música pegou como uma música secular, mas ele fez aquilo pra poder, tipo, adorar mesmo. E virou uma música. É interessante, porque... Eu acho que é assim, uma vez eu escutei um pastor falando e eu não lembro que pastor que era. Mas ele fala assim, olha, na verdade o que existe é música boa e música ruim. Porque tem música que a gente chama de secular, mas que tem letras bonitas, músicas entende? românticas. O que vocês acham de músicas românticas? Ou músicas que falam sobre a beleza da natureza. Poesia. Porque a música, o que é? Ela é uma poesia cantada. Sim. Então tem músicas que são bonitas, são agradáveis, que elas vão falar da vida, dos sentimentos da gente, que vão falar às vezes de um contexto político, social que se vivia naquela época, que contam uma história. E tem músicas ruins, inclusive músicas ditas cristãs, que são muito ruins, entendeu? E músicas que elas vão estar falando sobre, que vão ofender os nossos princípios, que vão trazer mensagens, que carregam sentimentos, que carregam palavras ali que não faz bem para nenhuma pessoa. É isso que eu ia perguntar. Aonde está o problema de ouvir música secular? Para mim, aí depois a Josi dá a opinião dela, para mim não é uma questão de pecado. Porque, por exemplo, eu leio livros cristãos e livros não cristãos. Eu assisto filmes sobre Jesus e eu assisto filmes da Marvel. Eu poderia ouvir músicas, desde que com discernimento, cristãs e músicas não cristãs. Desde que, né, pautada no bom senso. Você pega Águas de Março. São as águas de março. Nanana. Cara, é uma música bonita, é uma música... Elis Regina. Não é do meu tempo. Pedra, é o fim do caminho. Você MPB, conhece? gente. Lógico que a conhece? Natália conhece. Entendeu? É uma música Eu não, você tô triste. É uma música que fala da natureza, que observa a natureza. Não tem nada. Quando você pega Como é Grande o Meu Amor por Você, é uma música que tá declarando. Qual que foi agora. cantaram na igreja mesmo? É o amor. É o amor que mexe com a minha cabeça. Cantaram no culto. Então, mas daí também vamos voltar pro primeiro assunto. A questão pra mim é o seguinte. Tudo que a gente consome, a gente tá alimentando a nossa alma. Pro bem ou pro mal? Pro bem ou pro mal. Ou então, não alimentando. Pra mim, Isa, não é pecado. Você, óbvio, né? Essas musiquinhas aí que o povo fica fazendo challenge no TikTok, não é de Jesus essas músicas. Eu não vou falar porque... Mas calma, às você vezes tá tem falando que criança. não é pecado e você tá fazendo exortação. Me explica. Uai, você pode falar? Mas pode, ué. Manda ver. Você Músicas acha que de vai conteúdo... agregar? Não, músicas de conteúdo sexual explícito.
Não faz sentido. É pra um crente tá ouvindo? Não. É pra uma criança, independente De da jeito religião, nenhum. tá ouvindo? E um casado? Aí tem uma... É pra um casado, tá ouvindo? Não. Entendeu? Aham. Aí você tem lá uma criança de 7 anos fazendo... Ô, gente... Mas enfim. Peguei a música. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter este cuidado. Tá. Mas, pra mim, é a questão de influenciar. Se eu ouço música do mundo a semana inteira, eu não consigo oferecer um louvor santo, puro, diante de Deus. Boa. Entendeu? Por quê? Porque eu alimentei muito a minha carne. Mesma coisa. Vamos supor que eu resolvesse ler 50 Tons de Cinza. Quais as chances de eu estar lendo 50 Tons de Cinza, chegar na igreja e oferecer um culto santo e agradável diante de Deus? Você vai chegar despreparado. Eu vou chegar cheia daquilo que eu carreguei a semana inteira, daquilo Sim. que eu ouvi a semana inteira, daquilo que eu assisti a semana inteira. Pra mim, esse é o ponto. Porque é que eu parei drasticamente de ouvir... Eu ainda, algumas coisas de vez em quando eu ouço, mas por que eu parei? Porque eu percebi que eu tava deixando a minha carne muito forte. Por que alguns tipos de livro eu parei de consumir? Porque eu percebi que eu tava deixando a minha carne muito forte. Eu chegava na igreja e falava, ai, que culto mamãe. Lógico. A consequência é essa, você chegar no culto e ficar apático. É chegar no culto, é você não conseguir fazer seu devocional em casa, é você, em vez de você escutar algo que vai te edificar, você acaba escutando uma coisa que fere os seus princípios, entendeu? E aí vai virando uma bola de neve. Você vê como eu consequência. Percebi, falando Beleza. de mim, Isabela Paixão, o ponto que você perguntou, pra mim, É esse. esse. Tá. Josiane. Quer água? Pode abrir sua água. Eu vou beber água, acho que vai fazer barulho, eu vou virar de costas. Tá fazendo um escapamento de carro, a garrafinha dela. Ai. Josi, qual o problema de ouvir músicas seculares para você? Na palavra do Bom, Em 1 Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 1, está escrito: Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Em Josué, está escrito, quando Deus estava instruindo Josué, né, como que ele tinha que agir, porque ele seria o novo líder do povo. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Para mim, o problema de ouvir música secular é que se eu não odeio o que Deus odeia, tem alguma coisa errada. Se eu amo aquilo que Deus não ama, tem alguma coisa errada comigo. Eu preciso me consertar em alguma área, entendeu? Tô deixando de ver alguma coisa ali. Se eu amo uma música que fala totalmente contra, por exemplo, uma música romântica lá, essas músicas, oh meu Deus, é o amor. sertaneja, que fala só sobre traição, sobre estou com você, mas queria estar com outro. O que é isso? É adultério, é engano, sabe? É tudo aquilo que Deus odeia. Se eu tô cantando aquilo e me alegrando com aquilo, tem alguma coisa de errado, entendeu? Eu tô deixando de fazer alguma coisa ou eu tô fazendo algo a mais, sabe? Que eu não deveria fazer. A questão da música secular, concordo com o que a Isa falou, existe música boa e ruim, porque tem música boa e ruim dentro da igreja e fora dela. Se a música não tá dentro daquilo que Deus fala, ela é ruim. Se ela me manda fazer coisas que Deus manda eu não fazer, ela é ruim, entendeu? Uma música romântica, tipo que a Isa deu exemplo, passa no seu filtro? Eu não ouço, Josiane, mas... porque o meu negócio com a música é uma coisa que mexe muito comigo, muito sim. mesmo. Porque, como eu já disse, eu sou uma pessoa muito emotiva. Se eu ouvir, pode ser que não tenha, e acredito que não tenha nada de errado com a letra daquela música, tal, mas me incomoda. Entendi. Incomoda a Josiane, não que, tipo, seja pecado e tal. Entendeu? Por quê? Teve épocas da minha vida que eu, para ter coragem de cometer um pecado, eu ouvia uma música que não era de Deus. Por exemplo, na época em que eu estava desviada, eu entrava numa balada, em alguma coisa, antes de entrar eu ficava, eu não devo entrar. E o Espírito Santo assim, pá, o que você tá fazendo aqui? Entendeu? E aí eu ouvia uma música para me incentivar. E aquilo te... Entendeu? E aquilo me encorajava, tipo assim... É porque abaixa o seu senso crítico. Totalmente, entendeu? Totalmente. Eu não tava entendendo nada que a música tá falando. Era música eletrônica, música samba, meu Deus, pagode, entendeu? Coisas assim, né, que mexiam muito comigo ali.
E eu literalmente, eu abaixava a voz do Espírito Santo e aumentava o som daquela música. Porque aquilo me incentivava a fazer o que a minha carne queria. O meu espírito estava ali, fraquinho, mas lutando. Josiane, não vai, Josiane, não vai, Josiane, não faça. Entendeu? Em outras circunstâncias, outros pecados que eu cometi. Então, naquele momento ali, a música me incentivou muito. Então, é uma coisa que eu, Josiane, não ouço. Primeiro que eu nem conheço, na verdade, assim. Eu conheço de algum filme, ou de um comercial, ou alguém tá cantando, passa na rua, ou a Júlia chega, mãe, você ouviu tal música? Não, aí eu vou conhecer, mas de eu ir lá e pegar e colocar, eu não faço porque eu não gosto mesmo, entendeu? Tudo que eu vou ouvir é sempre cristão mesmo. Mas a questão que você perguntou, eu acho que o mais grave é isso. É eu estar amando aquilo que Deus odeia. Agora, esse senso crítico essa autocrítica é importante. Não só em relação à música, mas em relação a tudo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, pra mim, um copo de bebida não faz o menor sentido pra mim. Minha família nunca bebeu, não aprendi a beber, não acho gostoso, não tenho vontade, não nada. Então, se eu sentar numa mesa que eu tiver pessoas, um colega, um amigo que estiver bebendo, pra mim, é indiferente, entendeu? Sim. Mas algumas pessoas vão conseguir ouvir uma música sem que mexam tanto com elas. Mas ela não vai poder sentar numa mesa, porque ela sabe que tem. Algumas pessoas não podem ficar sozinha com o celular na mão, porque sabe que vai dar. Então, essa autocrítica de olhar e falar o que é que enfraquece o meu espírito? O que é que dentro do meu contexto, da minha individualidade, me afasta de Deus? É uma música? É uma série? É uma roda de amigos? É um lugar? É muito importante, de uma maneira geral. Uma fase da vida que eu vejo, que é muito influenciada pela música, cara, assim, em literalmente tudo, é a adolescência. Muito! Demais. Você pega, assim, artista hoje, cantor hoje, o público, se você for fazer uma lista, uma tabela lá, com a idade, a faixa etária do público, ela tá até ali uns 25 anos, a maioria, tipo assim, 90%, tá até ali uns 25 anos, que já não é adolescente mais, mas ela começa lá embaixo, tipo, nos 12, 13, muito. Hoje mais cedo um pouco. O adolescente, ele tá procurando referências. Então, exatamente, não só música. Por exemplo, eu, na minha época, era High School Musical. Natália lembra, entendeu? Na minha era Rebelde. Rebelde? A minha mãe não deixava assistir Rebelde. O próprio nome... Olha só, você tem uma série que chama High School Musical. Você tem uma série que chama High School Musical, chama Escola de música. Médio. E a outra chama Rebelde. Escola ou Rebelde? Mas assim, eu e meu irmão, eu acho que a gente deve ter, sei lá, furado aquele DVD de tanto que eu assisti High School Musical. Meu irmão nem falava inglês, ele cantava as músicas, tudo. Posso fazer uma observação? Pode. O DVD já vem furado. Eu fiz outro furo. Eu sabia que você ia falar isso. Meu cérebro me avisou. Você não viu que eu dei uma paradinha? Volta o vídeo depois, você vai ver que eu dei uma paradinha. Que eu conheço o senhor, meu marido. Difícil. Mas é por isso que é importante. Eu comecei a consumir música secular na minha adolescência. Porque enquanto a minha mãe não... uma coisa que, assim, que é engraçado. Te dava vontade de dançar e cantar e ser igual a eles. Sair no meio da escola. Mas é lógico, porque você quer ser aceito, entendeu? Você quer ser inserido naquele grupo. Eu tinha uma professora de escola dominical muito boa, mais conhecida como Natália Lira. Que tá atrás das câmeras. Exatamente. Depois você passa a mão assim na frente. E uma das aulas que ela deu que eu nunca esqueci foi sobre pressão do grupo. Boa. Porque o negócio do adolescente é esse. Na Natália, essa merecia. Porque... Dá uma palhinha. Podendo. Tá não tá podendo, ela disse que não tá podendo, mas a aluna dela vai explicar. Então, se você tá sozinho dentro de um grupo e você escuta Oficina G3 e todo mundo escuta Pitty, você quer ouvir Pitty? Gente, Pitty. Quando eu era adolescente, eu não sabia quem era. Eu falo Bel-El. Outra gente fala Boou. Eu não sabia quem era Bel-El. Você acha que eu sabia que era Bel-El, Chris Brown? Eu não sabia. Mas eu tinha um grupo de amigos, todos eles sabiam que era Bel-El. Não, assim, a quantidade de informação que vem, o quanto... A música do mundo, tipo, vou dar um exemplo, Billie Eilish, é muito mais divulgado. Billie Eilish é muito pesado, velho, as músicas dela. Tipo assim, ela é muito mais... aterrorizante. Chega automaticamente no adolescente a Billie Eilish do que qualquer outro cantor cristão. Agora, uma coisa que eu percebo, até esses dias a gente tava ouvindo uma playlist antiga, é que as músicas antes... Ai, me sinto tia falando isso, mas tudo bem. Elas tinham uma história.
Ela contava uma história. Quando você pega Hoje conta também. Só que de uma gravidez indesejada. A cara da Natália. É que eu lembrei de uma música com uma história. Ai, meu Deus do céu. Elas contavam, entendeu? Era de um amor não correspondido, era de uma... Tinha uma música do Jota Quest que falava que eles se conheceram na adolescência e tal. Então, contavam uma história. As músicas de hoje não contam nada. Aí é o seguinte, eu vou aproveitar, se você estiver ouvindo, se você tem filho adolescente, cara, faça... Vigia as músicas que eles Não, faça o que você puder e o que você não puder fazer pra você ver adolescente tá na igreja. Porque ou ele vai ser influenciado pelos amigos da igreja, pelos líderes dele da igreja, ou outra pessoa vai fazer isso, entendeu? Sim. É por isso na palavra de Deus está escrito que a gente precisa encucar a palavra de Deus na cabeça dos nossos filhos. Igual em Josué. Medita nessa lei de dia e de noite. Para você conseguir cumprir o que está escrito ali. A responsabilidade do que os nossos filhos estão ouvindo é nossa. É minha. O que a Júlia está ouvindo, cara, sou eu que controlo. Entendeu? Não tem como ela chega lá e vou ouvir isso e fala, o quê? Você tá maluco? Você nem paga a tua água pra você. Entendeu? Não, e tem umas Entendeu? músicas, assim, Não tem como, gente. Não tem muito como. pesada, cara. Se o adolescente, a criança, ouve esse tipo de coisa, é porque ou eu tenho um pai e uma mãe negligente, consciente ou inconscientemente, porque talvez não tenha tempo ali de ficar olhando e investigando tudo, ou porque realmente não se importa com o que está ouvindo, pensar, é criança, é adolescente, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, gente. Porque tudo que a gente aprende na nossa infância, ontem mesmo a gente estava conversando com o Josué, ele estava cantando uma música do Oficina G3. Aí ele cantou a música inteira e falou, Josiane, eu aprendi isso quando eu era criança. Porque tudo que você aprende quando você é criança, você guarda, fica, entendeu? A criança é extremamente inteligente, aprende as coisas muito rápido. Então, por isso que na palavra está escrito que a gente precisa falar com os nossos filhos de manhã, de tarde, de noite, sabe? Ora com seus filhos todos os dias, fala da palavra de Deus todos os dias. Viu uma situação, coloca Deus no meio de alguma forma. Traz algum ensinamento, tá andando, vê a natureza, nossa, que pôr do sol, nossa, você acredita que Deus fez isso aqui, entendeu? Entendi, porque é importante a criança viver nesse contexto de que Deus tá vendo, Deus tá presente, eu não preciso ter medo de Deus, mas Deus tá ali, entendeu? Uhum. Uma vez eu ouvi uma pregação do Paul Washer falando sobre temor, né? Quem não conhece Deus, quem não é cristão, quem não é filho de Deus, precisa ter temor. E quem também precisa ter temor, só que o temor é diferente. Uhum. O temor de quem não é filho de Deus é um temor eterno, de medo. Você pode se borrar de medo mesmo. Porque você está falando com o Criador de todas as coisas. E ele vai te mandar para um lugar que você não quer ir. E o temor do cristão se refere a respeito. Entendeu? Eu preciso respeitar a Deus. Ele fala assim, Deus é meu pai, sim, mas ele é o Criador de todas as coisas. Entendeu? Então, os nossos filhos, eles precisam crescer na igreja sim. Não quero ir, vai na igreja sim. Não quero escolinha dominical, vai sim, senhor. Entendeu? Porque é o momento que a sementinha é plantada ali, cara, e ela vai dar fruto. Teve um dia, eu sei que tá fugindo um pouco, mas aí você pode fazer a próxima virada depois dessa. Eu tava assistindo uma caixinha de perguntas, eu não lembro se era da Thalita Pereira, ou se do Josué Gonçalves, ou se podia ser da Fabi Bertotti. E aí a mãe mandou assim, meu filho de 5 anos não quer ir mais na igreja, o que eu faço? Ai, meu Deus. Mas até eu que não tenho filho, eu sei que assim... Embala ele, põe numa caixa e manda pra igreja. Tá de boa. Eu não quero ir na igreja, realmente que dó, porque vai... Ai, gente. Aí nem a família não vai na igreja. Você vê como que os valores estão todos diferente. É a criança que manda em casa, é a criança que fala que hora que vai dormir, que hora que vai comer. É o adolescente que fala se o clima da casa vai ficar bom ou não. Entendeu? Tá tudo invertido, tá tudo esquisito. Exato. Só que no mundo cristão, na família cristã, as coisas não podem ser. A estrutura é dos mais velhos para os mais novos. Não, exatamente. E assim, tem que vigiar. Até a gente. No nosso casamento, tocou uma música na cerimônia que não era cristã, meu irmão cantou. Mas a gente conhecia a letra. Casamento de gente de cristão, tem que tocar essa música cristão? O que vocês pensam a respeito? Eu casei e não foi assim, né? Não, então... tudo bem, mas vamos supor, se a gente fosse casar de novo. Eu Pode expressar, pode cantar, pode falar. Eu já cantei.
Tudo bem se você... Tudo bem, pode Tudo falar bem, de verdade, tá tudo Tudo bem. bem que você foi no meu casamento, né? Você E foi a tudo madrinha. bem, mas pode falar o contrário. Não, Não, de pode boa, falar, tá de boa, tá Não, tudo não. bem. Eu não conseguiria cantar, porque eu não conheço. Eu ia ter que, na hora de cantar, entendeu? Eu teria que aprender a música ali pra poder cantar. Fala uma música da tua época. Não que essa não seja Sou sua. rebelde. Então, Irmã! É, Júlia, não assiste esse corta, vídeo. brincadeira, Deus, tô brincando. ela não é rebelde, ela não é rebelde. Não sou rebelde, não sou rebelde. Você fala música romântica. Não, tipo assim, ó, hoje você não conhece a música, mas vamos supor num cenário que você conheça, entendeu? Gente do céu. Deixa eu ver aqui. Ai, gente, eu conheço. Sabe aquelas músicas? É Eu dos colocava anos pra chorar. 2000, Eu velho. colocava pra me chorar. Não Cara, sei o que isso fala. mostra o tanto que a música influencia. Você tá Influencia. bem. É. Você ouve uma música bad, você fica Cara, bad. eu imaginava, eu nem gostava de ninguém. Eu ficava assim, ah, meu Deus, ele não me ama. Ele quem, né? Quem? Não sei. sei. Aquela Avril. Avril Lavigne. Ué, esse nome eu não Nossa, sei falar. ela- Gente, a Avril. Ela... Aquela que tem 35 anos e parece que tem 15 Ela não tem ainda. 35, acho que ela tem quase 50. Ih, será que Lógico é que mesmo? não, Denis. Ela quer. Mas é a loira, a loirinha. É. A Ah, loirinha. então não é outra, então. Não. Não é outra. Não tá, não? É Avril, sim. Sério? É. Lógico que não tem. Mas era uma moça que É americana. Avril. Ela não é loira. Essa Eu aqui, sei ó. que- Não, mas não era essa, não. Era uma morena, inclusive. Ah, Fala mas na perto do época ela microfone. era Muito morena. bonita. Mas ela inclusive, cresceu na igreja, cantando na igreja, e depois saiu e foi gravar. A tipo maioria rock. dos artistas americanos. A Maioria. Pink? É. Não, também. É a Pink, A pode Kelly ser. Clarkson. Não, também. Era uma outra lá. 37? 37 anos, a Avril, Você assim. enxergou? Não, tá. eu entendi. Fih, eu e a Natália, 15 anos de amizade, né, velho? Eu entendo. Mas eu colocava só pra chorar. Entendi. Então, eu não conheço. Entendi, As tudo músicas bem. que eu conheço é tipo sertanejo, antigão, mas que não dá Evidências. pra cantar E no meu caso, que eu conselho acho. vocês dariam pra mim? Procure músicas cristãs dentro do estilo que você gosta. Uhum. É bem simples, na verdade. Se Obrigado, você pega não sei. minha playlist no Spotify, só tem música que parece do Thiago York. É, mas tem umas bandas muito legal, muito boa, assim, que tem uma que chama Palavra Antiga, o Josué que começou a ouvir essa semana. Ela, inclusive, fala, você até comentou que antes contava a história e tal, né? Parece que esse Palavra Antiga, ele fala sobre a vida mesmo, como que é um romance, um negócio assim, entendeu? Voltado para Deus, é claro. Eu acho que é isso, não tenho tanta certeza assim não, porque toda vez que o Josué põe no carro eu tiro, porque eu não gosto, porque é muito rockão. Mas tem vários, depois você pode até colocar embaixo lá no podcast, No link. no na link descrição. lá, na descrição, depois eu passo pra você. Beleza. direitinho. Algumas bandas que são muito boas e que elas são muito atuais, entendeu? São. Então tem muito eletrônico, tem muita tecnologia na tudo. música. Legal. Então você consegue. Tudo. É Me que recomende. então. hoje, antes era CD, era difícil a gente ter acesso. Hoje, com o Spotify, cara, você tem acesso a uma Todas, infinitude de praticamente. música. E tipo assim, existe todo tipo de estilo de música com uma letra mais favorável. Por que eu falei do Thiago York? Porque teve uma época que eu gostava muito de escutar Thiago York, músicas assim desse povo de humanas, né? E aí eu precisei, pra ajudar eu a escutar, eu comecei a pesquisar dentro daquele estilo músicas que falassem sobre Jesus, né? E, O cara, critério é Tem a um pessoa coquinho. cantar descalça, né? não, o critério era ter um coquinho. Brincadeira. E tem música, tem banda gringa muito boa. Eu já cansei de falar pra você. Eu tô na onda do Elevation Worship. Então, assim, ó, agora. mesmo se for eu ouvir uma música que não é pra. A única coisa que eu quero que a música cause em mim é foco. Então, Não, mas É daí. Não existe o ideal, Denis. Entendi. Existe aquilo que você tá vendo, que é a história do Thiago Brunet. Tá te gerando vida ou tá te gerando morte? Ah, vida o quê? Vida espiritual. Ou tá te gerando morte espiritual? beleza. Bom, esse é bom. o critério. Ok. Entendeu? Isso que você tá escutando. Música sem letra, por exemplo. Só Mas você instrumental. sabe que É. tem uma. É a Sarah Shiva, eu acho. Ela era cantora. Shiva? Essa é brincadeira.
Eu acho que é Sarah Shiva mesmo que ela Sarah chama. Shiva. Ela fala umas coisas muito... Ela tem um jeitinho dela assim, mas se você para Louquinha, pressão mas- pra ouvir... O que eu Ah, falei? eu sei quem que é. Ela é filha da legal. Baby Brasil. Uhum. E ela Quem? cantava Baby do Ah, Brasil. tá. E de um outro cara que é roqueirão David também, Brasil. Não. que eu esqueci o nome dele. É, eu também esqueci o nome dele. Pepeu Gomes? Isso aí, Pepeu Gomes. E ela cantava, ela fez muito sucesso no começo dos anos 2000 com as irmãs. Ela tinha uma banda que chamava SNZ. E ela se converteu, tudo. Ela tem um movimento para solteiras, para se guardar. E ela era, acho que ela foi discipulada, ou ela era da igreja, até acho que era Ludmilla Feber. Uhum. E ela tava falando que, tipo assim, eu não sei qual que é o contexto, né? Mas do mercado que ela conhecia, que as músicas são pensadas. Então, mesmo uma música é só uma melodia, Tem uma ela foi inspiração. pensada. Sim. Ela foi inspirada por algo, ela foi criada para algo. Algumas músicas, em alguns casos mais profundos, elas foram entregues para, entendeu? Para algum fim. Uhum. Então, aí vai... Pelo sim, pelo não, né? Pelo talvez, será que é bom? Será que não Então, assim... Faz o que tem certeza. é? Fala Boa. que tem certeza. Ok. É bom ter esse discernimento. E assim, se eu tiver um filho um dia, no que eu puder, o meu filho vai ouvir música do mundo quando ele tiver capacidade de discernir. Enquanto estiver debaixo da minha asa. Por quê? Porque eu acho que chega uma fase que você não tem o que você fazer. Mas, igual você falou, o adolescente, a criança, você pensa, eles são um HD vazinho, velho. É um HD vazio. Você tá Não tem ligado? experiência, não tem senso crítico, não tem filtro. Não tem filtro Só espinha. de entender aquilo, E são entendeu? muito sensíveis, né? São muito sensíveis. Então, será que tem condição de... Depois de uma certa idade, cada um é responsável por si. Entra aquele autocrítico, aquela autoanálise que a gente já falou, que cada um precisa entender onde que é a sua área, né? Sua linha de divisão. O seu calcanhar de Aquiles. Aham. Mas, de um certo ponto, é melhor guardar o coração mesmo. E tem Beleza. música que não é pra ser ouvida, não é pra ser ouvida. É aquilo, que se você gosta, ou partilha, ou participa do que Deus odeia, tem uma coisa errada. Bom filtro. Bom filtro. Nossa, Josi, vou falar pra você. bom Mandou filtro. bem, Obrigada, Josi! gente. Na sua estreia. Muito Josiane. Algo a acrescentar? Algo a acrescentar? Não, se você der mais 5 minutos, nós arrumamos outro assunto. Não vai Vamos bater falar. papo, mas... Só dar uma consolidada aqui, ó. Ah. Se você quiser saber se a música do mundo tá pesando na sua vida de maneira negativa e está desalimentando o seu espírito, o reflexo é o seu comportamento no culto. É um reflexo bom, certo? Não só no culto, na vida. Mas, tipo assim, um ponto prático, entendeu? mas Um se jeito tá de... Quero saber essa semana se se tá me fazendo mal. bate na tua porta, você não consegue resistir, é porque você tá fraco de alguma forma. Você tem que descobrir da onde que você tá fraco, entendeu? Por que você tá fraco? Bom. Da onde Não que eu é- tô falhando, né? Não é só no culto, no devocional. Se você tá demorando pra se conectar com Deus, ou se você nem tá se conectando com Deus, reflexo. começa a pesquisar o que tá deixando a carne forte. É o fruto. É só É o você fruto. olhar. Boa, É boa. o fruto. É o fruto. O fruto que você estiver dando, você É vai isso aí. entender que tipo de árvore que você tá Então, se você quiser saber essa semana, se você quiser saber hoje, agora, nesse exato momento, o peso da música secular na sua vida, o peso da música cristã na sua vida, faça isso que elas acabaram de fazer, certo? Uhum. Então, beleza. Adolescentes. Tudo me é lícito, Tudo justo. mas nem tudo me convém. Adolescentes, saibam que essa fase na qual você quer ser um popstar passa. Essa Glória fase que você a Deus quer. por isso! Tanto é que, por exemplo, na minha época, também tinha Chris Brown, tinha Justin Bieber. Cara, Justin Bieber, ele é muito fera até hoje. Ah, mas Ele Justin Eu Bieber- queria ser o Justin Bieber, só que eu ia me converter mais. Mas o Justin Bieber, Seria mas assim, na minha época era o Justin Bieber. Não, mas... Tinha o Chris Brown. Mas a gente Tinha- já era grande já quando apareceu o Justin Bieber. Mas tinha gente que, Mas já era que eu velho. gostava, que cantava.
E o que você pode perceber, senhor adolescente, é que eu não estou vestido igual ele. Na época eu até me vesti um pouquinho, mas é por quê? Você Porque não a tem um fase cabelo passa. Mas é por É, conta disso. exatamente. As referências. As referências. Escolha suas referências. Essa sua crise passa, essa sua vontade de ser alguém, um popstar que todas as pessoas veem, que vive os dramas refletidos nas músicas, passa, literalmente passa. E pais de adolescentes, vocês têm o direito, vocês devem controlar o que seus filhos ouvem. É o que seus filhos falam. O que seus filhos Consciência, respiram. Seus filhos veem. Exatamente. E é isso. Essas 3 coisas consolidam bem o que a gente falou você até esqueceu agora. do Do filtro da Josi. Fala teu filtro aí, Josi. Que filtro. Oh. Se eu amo que Deus Sim. odeia. Exatamente. Se eu amo que Deus odeia, tem algo de errado comigo. Se você ama o que Deus odeia, tem algo de errado com você. É um filtro bom. Essas 4 coisas são pontos principais, certo? Agora você quer um assunto para mais 5 minutos? Não, tá tudo Tá bem. tudo bem? Quer, Josi, dizer algo? Eu acho que você resumiu bem. É só amar a Deus sobre todas as coisas mesmo. Quando a gente ama a Deus muito, a gente deixa de fazer aquilo que a gente tem prazer e que sabe que desagrada a Deus. Porque talvez ouvir uma música que fale algo que ofenda a Deus, talvez ela vai te causar prazer ali. Talvez você vê um filme que tem uma cena de sexo explícito, vai te satisfazer a tua carne naquele momento. Entendeu? Vai te trazer algum prazer. Mas se Deus não ama isso, se Deus não aprova isso, eu preciso amar mais a Deus do que aquilo ali. Então, se eu amar mais a Deus do que a minha própria carne, do que o prazer que eu vou sentir, com certeza eu vou conseguir vencer as tentações que vão bater na minha porta. Isso me deu uma ideia pra gente gravar um podcast daqui uns dias. Como amar a Deus. Como amar a Deus. Legal. Que eu acho que a gente pode fazer isso aí. Porque são atitudes práticas. Tem a parte espiritual, o Espírito Santo fala, com certeza, mas... Tem a escolha, né? Tem a questão da escolha, que na verdade é uma ação, que você tem que fazer. E você só vai conseguir se você conhecer a Deus. Não tem como amar a Deus e não conhecer o que ele ama, É isso, né? que a gente vai falar. Isso aí. É isso que... o trailer aí. Mas beleza. É isso. Galera, muito obrigado por ter assistido, obrigado por ter participado. Josi, isso daqui foi um teste. Entendeu? Se você gostou da Josi, comenta. Volta, Josi! 100 mil likes. Pô, daí... A Josi vai voltar em 2030. Pra pedir. Não tem tantos filhos pra botar eles pra dar like. Mas, Josi, aí a gente pode fazer uma escalinha depois, tá bom? Claro. Mas a gente faz. Mas foi bom, foi legal. Obrigado, Natália, Glória por ter a Deus. gerido as câmeras aí, porque Obrigada, agora a gente tem irmã 2 Natália. câmeras, entendeu? Mas beleza. Gente, espero que tenha sido relevante e útil pra vocês. Amém. Glória a Deus. Siga as nossas redes sociais pra você ficar atento. A gente tem TikTok, porque o TikTok entrega conteúdo e a gente Para consegue- adolescentes. para adolescentes e traz os adolescentes pra cá. Se você gostou do vídeo, quer compartilhar alguma parte, alguma coisa, compartilha, fica à vontade, porque assim, na prática, Deus nos mantém, mas o que mantém o canal, na verdade, é você assistindo o vídeo também, certo? Então, é isso aí. Obrigado por ter assistido, grande abraço, Tchau. valeu, tchau. Isso aí, galera.